Bolha das tulipas holandesas. Saiba tudo sobre a primeira bolha financeira do mundo. Quando falamos de uma bolha, estamos nos referindo à supervalorização que um ativo sofre em decorrência da especulação. Nesse cenário, o papel se descola no valor real comercializado muito acima do que valeria em condições normais. Quando o mercado percebe que o preço está fora da realidade do papel, a bolha estoura. Nesse momento, o ativo volta para o seu valor médio e alguns investidores que apostaram nele sofrem prejuízos. No caso das tulipas, a bolha se formou em decorrência do desespero dos holandeses por tê-las. A história da bolha das tulipas foi no ano de 1593 na Holanda. A primeira bolha financeira estourou. Na ocasião, o botânico Carolus Clusius voltava de uma viagem a Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, carregando alguns bulbos de tulipa para plantar em seu jardim. A flor, que até então era novidade no país, despertou interesse entre os moradores por sua beleza e raridade. Tal fascínio fez com que os vizinhos de Clusius invadissem o seu jardim para roubá-las e vendê-las. Pouco depois, a flor passou a ser comercializada como um símbolo de status. A obsessão pela tulipa e a inevitável alta na procura foi tamanha que alguns holandeses chegaram a oferecer terras e imóveis em troca de alguns bulbos. Em um único mês, o valor da venda chegou a aumentar em mais de 20 vezes. A história da tulipa holandesa causou grande agitação e até hoje é tida como referência no mercado financeiro. Entre os estudiosos ganhou diversos nomes, entre os mais populares: bolhas das tulipas, crise das tulipas, febre das tulipas, mania das tulipas ou tulipomania. O que aconteceu na febre das tulipas, como dissemos, a febre das tulipas foi causada pelo grande interesse dos holandeses naquela flor, até então desconhecida no país. Tal procura fez com que algumas pessoas, diante da oportunidade de lucro, roubassem os bulbos para revendê-los. O resultado foi uma aceleração nos preços. As tulipas tornaram-se sinônimo de riqueza na Holanda. O que pouco se sabia, entretanto, é que a floração de uma tulipa ocorre até 12 anos após o plantio, somando a sua sazonalidade, fez com que a venda da planta ficasse limitada. A bolha das tulipas holandesas desencadeou uma forte depressão econômica na Holanda e impactou o mundo. Para contornar esse problema natural, os comerciantes passaram a oferecer contratos de venda. No contrato, o vendedor garantia ao comprador holandês que ao fim da temporada ele teria as suas tulipas ao preço pré-estabelecido. Essa prática originou o mercado dos derivativos, ou seja, os contratos futuros que protegem as operações. A mania das tulipas foi tamanha que qualquer pessoa queria ter um contrato da flor. O objetivo era revendê-la na sua floração e obter grandes lucros. Em 1636, o estouro da bolha das tulipas, década depois do início da bolha que se formou, a Holanda vivenciou a sua primeira crise financeira, na ocasião que ocorreu entre 1636 e 1637. Um dos compradores decidiu não honrar com seu contrato de compra. O episódio causou pânico no mercado e fez com que os holandeses tentassem desesperadamente vender os seus bulbos. Como consequência, o preço das tulipas despencou rapidamente, chegando a 100 vezes menor que o valor anterior. O que se seguiu depois foi uma série de eventos de prejuízos. Com a perda de valor de planta, inúmeros compradores deixaram de honrar com os contratos negociados, levando os vendedores à falência. Rapidamente, as tulipas holandesas já não tinham mais valor. A crise causada pelas tulipas holandesas se instalou logo nos primeiros sinais de que o interesse pela planta estava descontrolado, com pessoas dispostas a venderem propriedades em troca de bulbos. O mercado inflou e os valores ficaram astronômicos. Segundo o livro Crash, Uma Breve História da Economia, o único bulbo chegou a ser comercializado pelo equivalente a 200 mil nos dias de hoje. Assim, uma tulipa passou a valer absurdamente mais do que de fato valia. Com o estouro da bolha, o governo holandês tentou frear a crise que se seguia. Como solução, propôs arcar com 10% do valor dos contratos emitidos. A iniciativa, entretanto, causou ainda mais queda no mercado. Nesse período, o país enfrentou uma depressão econômica que exigiu anos de recuperação. Por que a bolha das tulipas holandesas deu errado? Em suma, porque um comprador não conseguiu honrar o seu contrato e gerou uma crise. As pessoas passaram a ficar desesperadas para se livrar dos seus investimentos de forma rápida e manter os seus lucros. Com isso, os preços despencaram e elas passaram a ter muito prejuízo, o que resultou em uma depressão econômica que, mesmo com a ajuda do governo, demorou anos para ser curada. Lições que a bolha das tulipas holandesas nos ensinou. Assim como qualquer episódio financeiro, a tulipomania traz ensinamentos aos investidores da atualidade. Um deles é a importância da análise cuidadosa de papéis, principalmente os que se valorizam rapidamente. Investir em qualquer modalidade exige cautela. Toda aquisição deve ser procedida por análises históricas, entendimento de riscos, adequação a perfil e diversificação de carteira de investimento. Essa é a maneira mais indicada para investir com estratégia e um mínimo de segurança. Engana-se quem pensa que as bolhas
das tulipas holandesas foi o único evento causado pela especulação. De tempos em tempos, a sociedade lida com episódios como esse, em que um dos produtos, ideias ou serviços destaca-se por seu excesso de liquidez. Veja alguns exemplos. Crise dos subprimes. Já no novo milênio, mais precisamente no ano de 2008, uma bolha imobiliária estourou nos Estados Unidos. Na crise de 2008, ofertas desenfreadas de crédito imobiliário fizeram com que as instituições financeiras declarassem falência. Os valores dos imóveis, que antes estavam inflados, caíram drasticamente, deixando o país e o mundo em crise. A bolha da internet. Talvez a bolha mais famosa da atualidade tenha sido a da internet, também chamado de bolha.com. O episódio se passou entre o fim da década de 1990 e o início do ano de 2000. Na época, alguns investidores depositaram extrema confiança nas empresas ligadas à tecnologia. Embora de fato muitas delas tenham se destacado anos mais tarde, a especulação foi a maior vilã. Ao perceberem que o valor dos papéis não era compatível com as suas performances, os investidores começaram a vendê-los em massa. Isso causou um rápido derretimento e pânico generalizado no mercado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e me segue lá no Instagram para mais dicas.